compartilhar. Vamos, então, corrigir questões sobre a Lei 11.340 de 2006, que é a lei que trata da violência doméstica contra a mulher. Então, sem mais delongas, vamos aí à nossa primeira questão. Bom, a nossa primeira questão vai dizer o seguinte: Júlio, durante discussão familiar com sua mulher, no local onde ambos residem sem motivo justo, agrediu-a, causando-lhe lesão corporal leve. Na situação hipotética, conforme a Lei Maria da Penha, o entendimento do STJ, a ofendida poderá renunciar à representação desde que o faça perante o juiz. Olha só, errada. E errada por quê? Porque a lesão corporal leve, quando praticada no âmbito da violência doméstica contra a mulher, ela vai ser infração penal de ação pública incondicionada, ok? Então, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa é crime de ação penal pública condicionada para todas as pessoas, salvo quando envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Por que isso? Porque a Lei Maria da Penha, no seu artigo 41, veda a possibilidade da aplicação da Lei 9.099 de 95 aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher. E o que nós temos? Nós temos a seguinte situação: o legislador, no Código Penal, tratou o crime de lesão corporal em todas as suas modalidades como sendo crime de ação penal pública incondicionada. Todavia, no ano de 1995, a Lei 9.099 entrou em vigor e, no seu artigo 88, ela passou a dispor que o crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa passaria, a partir de então, ser um crime de ação pública condicionada à representação. Então, hoje, quando ocorre um crime de lesão corporal leve ou culposa, a ação é penal pública condicionada à representação do ofendido. Porém, em 2006, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que, ao entrar em vigor, dispôs no seu artigo 41 que não se pode aplicar nenhuma norma da Lei 9.099 às hipóteses de violência doméstica contra a mulher. E como quem transformou o crime de ação pública incondicionada para ação pública condicionada quando se tratar de lesão corporal leve e culposa foi a Lei 9.099, e a Lei Maria da Penha, ela veda a aplicação da Lei 9.099 nos casos que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, nós vamos ter que a ação penal envolvendo violência doméstica contra a mulher, em se tratando de crime de lesão corporal, vai ser sempre pública e incondicionada, qualquer que seja a lesão. Então, se vai ser pública e incondicionada, a vítima não pode renunciar, porque renúncia é um instituto de ação privada, e ela não pode se retratar da representação, porque a ação é pública e incondicionada. Portanto, essa alternativa está o quê? Errada. Então, aqui, a ofendida poderá renunciar à representação ou retratar-se da mesma? Não, pois trata-se de crime de ação penal pública errada, pois trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, de acordo com a súmula 542 do STJ, combinado com o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é o artigo 41 da Lei 11.340. A ação proposta pela MP será pública incondicionada? Correta. Essa é a alternativa correta, súmula 542 do STJ. A autoridade policial, independentemente de haver necessidade, deverá acompanhar a vítima para assegurar a retirada de seus pertences do domicílio familiar. Errado. A autoridade policial deverá acompanhar a vítima para voltar ao seu domicílio e retirar os seus pertences quando houver necessidade. É o que vai dispor o artigo 11, inciso 4 da Lei Maria da Penha. Errada. Somente quando houver necessidade. Artigo 11, inciso 4 da Lei 11.340. O erro tem no independente de haver necessidade. Quando houver necessidade, tá?
Júlio poderá ser beneficiado com a suspensão condicional do processo se presentes os requisitos que autorizam o referido ato. E ele poderá ser beneficiado pela transação penal com a anuência da vítima. Gente, errado. Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, não se admite a transação penal, não se admite a conciliação como causa estiva de punibilidade e nem a suspensão condicional do processo, por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que é em 11.340 de 2006, combinado com a súmula 536 do STJ. Então, não se admitirá nem a suspensão condicional, nem a transação penal e nem a conciliação como causa extintiva de punibilidade quando se tratar de Lei Maria da Penha, ok? Por quê? Porque a Lei Maria da Penha veda a aplicação da Lei 9.099 quando envolver violência doméstica familiar contra a mulher. É o que dispõe o artigo 41 da lei. Portanto, o nosso gabarito aí será, ou ficou, né, a letra B, de bola. Esse é o nosso gabarito. Compreendido? Para a questão de número 2. A questão de número 2 vai dizer: a natureza da ação penal no crime de ameaça praticada em situação de violência doméstica familiar contra a mulher é de ação pública incondicionada, ação de iniciativa privada exclusiva, condicionada à requisição, personalíssima ou condicionada à representação. Letra E, o crime de ação penal pública condicionada à representação. Essa é a correta. Correta, artigo 147, parágrafo único do Código Penal. Lembre-se, a Lei Maria da Penha não modificou as ações para os crimes previstos no Código Penal quando praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, os crimes e as ações continuam as mesmas. O único crime que teve a ação penal alterada foi o crime de lesão corporal leve e culposa. Porque foi a Lei 9.099 de 95 que alterou a ação para pública condicionada. E como a Lei 11.340 não permite, no seu artigo 41, a aplicação da Lei 9.099, a lesão corporal será de ação penal pública incondicionada na violência doméstica. Então, olha só,
Eu expliquei isso para os alunos da mentoria da Polícia Civil hoje pela manhã. Porque hoje pela manhã nós demos o quê? Nós demos a teoria da Lei Maria da Penha. E eu expliquei claramente que a Lei Maria da Penha, quando instituída no ano de 2006, no dia 7 de agosto de 2006, ela não criou crimes e nem cominou penas. Porém, no seu artigo 41, ela vedou a possibilidade da aplicação da Lei 9.099 aos crimes de menor potencial ofensivo forem praticados contra a mulher, não vai ter as normas da Lei 9.099, porque é vedado pela Lei Maria da Penha. Então, como quem transformou o crime de lesão corporal leve e culposa para ação pública condicionada foi a Lei 9.099, e ela é vedada na Lei Maria da Penha, então volta à sua origem. A lesão corporal passa a ser pública e incondicionada quando praticada contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Ou seja, é necessário que você tenha em mente que os crimes de ação pública incondicionada, de ação pública incondicionada, de ação privada, continuam os mesmos, ainda que praticados contra a mulher em situação de violência doméstica. O único que teve ação penal alterada foi a lesão corporal leve e culposa. Por quê? Porque esse crime de lesão corporal teve a sua ação alterada pela Lei 9.099, que não é admitido na Lei Maria da Penha. Então, o crime de ameaça é de ação pública condicionada e vai permanecer, assim como o crime de calúnia, difamação e injúria é crime de ação privada e vai permanecer. Não se alterou por conta da Lei Maria da Penha. Tá claro? Então, a resposta aí correta é efetivamente a letra E. Esse é o gabarito, ok? Então, gabarito, letra E, o crime continua sendo de ação pública condicionada. Lembre-se que a Lei Maria da Penha não modificou as ações dos crimes. O único que teve alterado foi a lesão corporal leve e culposa, porque, na verdade, quem transformou esse crime de ação pública incondicionada para condicionada foi a Lei 9.099, que não se admite a aplicação pela Lei Maria da Penha, ok? Questão 3. Qual é a resposta aí? Vamos ver. Um delegado de polícia, em 10 de abril de 2012, ou seja, após o julgamento da ADI 4424, em 9 de fevereiro de 2012, que entendeu ser ação penal por lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica pública incondicionada, se depara com a notícia de um crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica ocorrido em 4 de dezembro de 2012. Em 4 de janeiro de 2012, ou seja, antes do julgamento da referida ADI, sem que a vítima tenha representado. Tendo em conta o controle de constitucionalidade via abstrata em matéria penal, doutrinariamente é possível que, veja bem, nós temos um crime de lesão corporal leve praticado contra a mulher no âmbito da violência doméstica em janeiro de 2012. Em fevereiro de 2012, o STF diz que a lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica passará a ser crime de lesão, crime de ação penal pública incondicionada. Então, até o dia 8 de fevereiro de 2012, o crime era de ação pública condicionada. A partir de 9 de fevereiro de 2012, passou a ser de ação pública incondicionada. Como a gente está diante de uma norma penal mista ou híbrida, se essa decisão fosse favorável, ela retroagiria. Como ela é desfavorável ao réu, ela não retroage. Então, ela vai ter efeito ex nunc, ela nunca retroagirá. Por quê? Porque a gente está diante de uma norma penal híbrida, que tem norma penal e norma processual no mesmo contexto, e quando isso acontece, a lei só pode retroagir se for para beneficiar. Sendo assim, o delegado ele só pode instaurar um inquérito nesse caso se a vítima representar, já que o crime foi praticado antes da alteração da ação penal pela decisão de inconstitucionalidade proferida pelo STF, tá claro? Então, quando ele diz, nesse caso, por força do artigo, não é 60, não, é 40, o examinador fez a questão ficar errada, da Constituição da República Federativa, princípio da retroatividade benéfica e retroatividade malampar, os efeitos de controle abstrato devem ser adstritos à técnica de declaração de constitucionalidade, sem pronúncia de nulidade.
Ok. Ou seja, efeito ex tunc. Errada, que o efeito ele vai ser ex nunc. Por que o efeito dessa decisão vai ser ex nunc? Porque esse efeito ele prejudica, porque antes a ação era pública condicionada passou a ser incondicionada, então é prejudicial. Então, o delegado não deve instaurar o inquérito sem que haja representação da vítima. Errada, ok? O delegado de polícia não deve instaurar o inquérito o delegado ele não deve instaurar o inquérito sem que haja o quê? Sem que haja a representação do ofendido de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, errada, não deve delegar instaurar o inquérito sem a representação da vítima. E, por se tratar de norma híbrida ou mista, a decisão não pode retroagir para prejudicar o réu. O STF, no controle de constitucionalidade pela via abstrata, exerce função típica jurisdicional e, mesmo em tema de normas processuais mistas, sua decisão é erga omnes, com efeito vinculante entre as partes. O delegado deverá instaurar o inquérito. Olha, estaria tudo correto se ele dissesse que o delegado não deverá instaurar um inquérito de ofício, tá ok? Então, é errada, porque o delegado não pode instaurar um inquérito sem a representação da vítima, porque na época dos fatos, o crime era de ação penal pública condicionada, porque na época dos fatos, o crime era de ação penal pública condicionada à representação. Quando a lei processual mista foi declarada inconstitucional ou tiver interpretação fixada cujo efeito seja prejudicial ao réu, por força do princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial, artigo 5º, inciso 40 da Constituição, seus efeitos deverão ser prospectivos, ou seja, para frente. Ou seja, ocorrerá a declaração de constitucionalidade sem pronúncia de nulidade. O delegado não poderia instaurar um inquérito de ofício. Perfeita, letra C. Ela é o nosso gabarito, ok? Correta. Nesse caso, indiscutivelmente, o delegado deverá instaurar um inquérito independentemente de representação da vítima. Já está errado aqui. Só com a representação da vítima, dado que o fato aconteceu antes da decisão do STF. Tá claro? Errada, porque ele aconteceu antes da ação ser pública e incondicionada. A ação era pública condicionada à representação na época dos fatos. Por se tratar de lei material, o caso reclama técnica de controle de constitucionalidade com pronúncia de nulidade. Não, aqui não tem pronúncia de nulidade. O efeito realmente é ex nunc e o delegado não poderia instaurar inquérito. O erro aqui está na pronúncia de nulidade. Errada. Os fatos praticados sobre a égide da lei anterior permanecem normalmente. Então, gabarito aí, letra C. Ok? Vamos para a questão 4. Considerando a regência legal e a orientação jurisprudencial no que tange à ação penal, assinale a correta. Na ação privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada da ação pelo MP. Errado. Errada. O artigo 29 do CPP vai dizer que, se houver negligência do querelante, o MP retomará a ação como parte principal. A representação é uma condição específica de procedibilidade. Perfeito. A representação e a requisição são condições específicas de procedibilidade quando se tratar de crime de ação penal pública condicionada. Tá? É o que vai dizer o artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal e 39, parágrafo 5º do CPP.
Nos crimes de lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação é pública condicionada à representação. Errada. A ação é penal pública incondicionada, súmula 542 do STJ. Na ação pública incondicionada, o delegado de polícia para instaurar um inquérito necessita de representação da vítima errado. Quando o crime é de ação pública incondicionada, o delegado pode, inclusive, agir de ofício. Após o recebimento da denúncia, a representação torna-se irretratável. Errada. Torna-se irretratável com o oferecimento da denúncia de acordo com o artigo 25 do CPP. Todavia, se a questão dissesse de acordo com a Lei 11.340 de 2006, estaria correta, posto que, uma vez que o artigo 16 da lei dispõe que a vítima poderá se retratar da representação enquanto a denúncia não for recebida. Portanto, gabarito aí, letra B. Questão 5. A retratação da representação de acordo com o artigo 25 do CPP e do artigo 16 da Lei Maria da Penha, respectivamente. Olha, o que eu respondi na letra E da questão anterior, responde para você a 5. Então, olha só, de acordo com o CPP, a retratação é admitida até o oferecimento da denúncia. E, de acordo com a Lei Maria da Penha, a retratação é admitida enquanto a denúncia não for recebida. Então, letra A, é admitida até o recebimento de acordo com o artigo 25? Não, de acordo com o artigo 25 é até o oferecimento. Então, errada, porque a Lei Maria da Penha admite também. É admitida até o recebimento? Errada. É inadmitida? Errada. É inadmitida depois de oferecida a denúncia, segundo o CPP, e só será admitida perante o juiz antes do recebimento da denúncia na Lei Maria da Penha. Essa é a correta. Correta, artigos 25 do CPP e 16 da Lei 11.340 de 2006, gabarito, letra E. Perfeita essa questão. Na realidade, nessa questão número 6, ele vai dizer, olha, conforme a Lei Maria da Penha, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Então, quais são as providências que a autoridade deve tomar? As providências que a autoridade deve tomar são essas elencadas aqui no artigo 11. Por isso que a letra B é correta, porque ela vai fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes. Então, o artigo 11 ele vai trazer as providências que a autoridade policial deve tomar logo que tomar conhecimento do fato envolvendo violência doméstica. O artigo 12 vai trazer o procedimento que deve ser adotado pela autoridade. E aí nós temos o artigo 12C, que é uma novidade do ano de 2019, e que vai trazer a possibilidade do próprio delegado de polícia determinar a medida protetiva de afastamento do lar em relação ao agressor. Porém, ele só vai poder determinar isso quando ele estiver em município que não seja sede de comarca. Não ser sede de comarca significa o quê? Significa que esse município não tem fórum, não tem juiz ali. Também poderá ser determinada a medida de afastamento do lar pelo próprio policial, pelo agente de polícia, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da notícia crime de violência doméstica, tá, ok? E aí o legislador vai dizer no parágrafo 1º do artigo 12C, nas hipóteses incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou revogação da medida,
devendo dar ciência ao MP concomitantemente, ou seja, dentro desse prazo. E, havendo risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva, não poderá ser concedida a liberdade provisória ao preso. Então, realmente, aí na questão 6, o gabarito é a letra B, em razão do que dispõe o artigo 11, inciso 3, ok? De forma que todas as demais estão erradas, porque essas alternativas não estão dentro daquele atuar do delegado segundo o artigo 11. Então, aí, o gabarito é letra B. Quem marcou a letra B está certinho. Questão 7. Qual é a resposta? Bota aí. Segundo dispõe a lei federal, Maria da Penha, constatada a prática da violência doméstica familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência. Correspondem à medida protetiva prevista na referida lei, com exceção de. Então, todas as medidas aí são medidas previstas na Lei Maria da Penha. Dentre essas, qual é a única que não corresponde a uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha? Então, suspensão da posse ou restrição de porte de arma. Claro que essa é uma medida prevista na Lei Maria da Penha, está lá no artigo 22. Essa é correta, artigo 22, inciso 1 da lei. Então, está lá na lei. Afastamento do lar, domicílio ou convívio com a ofendida, também é correta, é uma medida, está no artigo 22, inciso 2 da lei. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, correta, está lá no artigo 22, inciso 3, a linha C da lei. Restrição e suspensão de visita aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, essa também é correta. Artigo 22, inciso 4 da lei. Prestação de alimentos provisórios ou definidos pela ofendida. O erro daqui é indefinido pela ofendida. Não tem prestação de alimentos definidos pela ofendida. Ela vai requerer, o juiz é que vai definir. Essa é errada, esse é o gabarito. Artigo 22, inciso 5 da lei. O legislador vai dizer alimentos provisórios ou provisionais. Então, o gabarito aí é a letra E. Essa é a exceção. Essa é a única que não está prevista entre as medidas de proteção. Vamos aí na questão 8. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no ano de 2009 e 2011, o Piauí figura em último lugar no ranking dos feminicídios, com taxa de 2,71 mortes para cada 100 mil mulheres. A mesma pesquisa, analisando o impacto da lei, constatou não ter havido influência capaz de reduzir o número de mortes de mulheres, posto que as taxas permaneceram estáveis antes e depois da vigência da mencionada lei. O referido diploma legal buscou coibir a violência doméstica contra a mulher através de mecanismos jurídicos, consistentes na prevenção e enfrentamento àquela violência, exceto, então, aí, o que não está dentro dos mecanismos jurídicos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica. O que aí não está nesse contexto? Possibilidade de decretação de prisão preventiva pelo descumprimento de medida protetiva, isso está na lei, isso está, não é uma exceção, isso é correto, está lá no artigo 42 da lei. Possibilidade de adoção de medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor e que protegem a ofendida, também é correta, é medida que está prevista na lei, artigos 22 e 23 da lei. Inaplicabilidade da Lei 9.099, independentemente da pena prevista, é correto, está previsto na lei, o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Interpretação, atendendo aos fins sociais, a que se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica. A lei também tratou disso, está correta, é o artigo 4º da lei. Agora, possibilidade de concessão de medida protetiva de urgência, requerimento do MP, a pedido do ofendido ou por representação do delegado. O erro está aqui. Não existe por representação do delegado. Errada. Essa é errada. A lei não prevê representação do delegado de polícia. Artigo 12.
inciso 3, combinado com o 19, combinado com o 12C, inciso 2 da lei. Olha só, a lei não prevê que o delegado de polícia vai representar pela medida de proteção. Porém, nós acabamos de verificar em questão anterior que foi inserido no ano de 2019 o artigo 12C, tá? Na lei. E esse artigo 12C vai autorizar a autoridade policial a determinar a medida protetiva de afastamento do lar quando no município em que ele atuar não houver comarca, não for sede de comarca, ok? Porém, a lei realmente ela deixou a desejar e ela não trouxe a possibilidade do delegado de polícia representar pelas medidas protetivas. O que o delegado de polícia vai fazer é encaminhar os autos ao juiz juntamente com o requerimento da vítima pelas medidas protetivas de urgência, tá? A vítima é que vai fazer esse requerimento e o que o delegado vai fazer é encaminhar esse requerimento da vítima nos autos que ele vai mandar para o juízo competente, ok? Questão 9. Então, o nosso gabarito aí é a letra E, né? Então, vou botar aqui, ó, gabarito, letra E. Questão 9, vamos dizer qual é a errada. De acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, entende-se por família comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Perfeito! O artigo 5º, ele vai efetivamente trazer para a gente o que se considera família, né? Aí, segundo a Lei Maria da Penha. Então, essa questão está correta. Considera-se aparentados, entende-se por família. O artigo 5º, inciso 2 vai realmente dizer isso. Eu vou pôr aqui para vocês todo o artigo 5º. Inciso 2, inciso 3. E o parágrafo único, porque assim você vai ter toda a noção do que ele vai dispor. Letra B. De acordo com o Código Civil, podem os parentes, seus cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Olha só, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. As letras B, C, D e E, elas não estão expressamente na Lei Maria da Penha, tá? Elas estão, na realidade, no Código Civil. E aí, Josiane, não cai direito civil para mim, você pode estar dizendo isso. Realmente, para alguns concursos não cai. Mas por que eu deixei a questão aí? Porque o que nos interessa é saber a respeito da Lei Maria da Penha, que era a letra A, entendeu? Então, eu deixei as demais, porque senão a questão ia ficar o quê? Capenga, né? Como não é para marcar certo ou errado, é para marcar a única certa, a gente vai encontrar aí qual é a única questão certa, tá ok? Então, na verdade, a gente quer encontrar a que é errada, né? Então, a letra B, ela também está correta. Só para você saber, né? É o artigo 1694 do Código Civil, ok? Letra C. Nos termos do Código Civil, a relação não eventual entre homem e mulher impedido de casar constitui união estável. Errado, constitui concubinato. Essa é errada. Se as pessoas estão impedidas de casar, o relacionamento entre elas não constitui união estável, constitui concubinato. Artigo 1727 do Código Civil, tá? A letra D, ela está correta. De acordo com o Código Civil, o domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um ou outro pode ausentar-se do domicílio para atender encargos públicos ao exercício de sua profissão e interesses particulares. Correta. Artigo 1569 do Código Civil. O que você está verificando aí? Que realmente o que nos interessa foi a letra A, mas eu não vou deixar a questão sem gabarito, então vou explicar isso para vocês. À luz do Código Civil, contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações, na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar outro parente. Correta também. Não vou parar para efetivamente explicar essas regras do Código Civil, porque não é a nossa matéria efetiva, o que a gente queria saber aqui era realmente sobre a letra A. Então, gabarito aí, letra C é a questão errada.
Questão 10. Nos casos de violência doméstica, determina que, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida. Então, como a gente já viu, o delegado não representa pelas medidas protetivas, ele encaminha os autos em apartado ao juiz com o pedido que foi feito pela ofendida, ok? Que será tomado a termo pela autoridade policial para concessão de medidas protetivas, muitas das quais de natureza nitidamente civil, como, por exemplo, a prestação de alimentos. Com base nessas premissas, assinale a opção que indica o momento em que se considera iniciada a litispendência em relação à mulher, autora nos autos da medida protetiva. Ou seja, litispendência é que se considera iniciada a litispendência no sentido de que vai ter mais de uma ação tramitando em razão do mesmo fato, tá? Então, é da data da propositura da ação, é da data em que o termo da demanda foi distribuído, é da data em que o termo da demanda foi despachado pelo juiz ou na data que demandou a medida perante a autoridade policial. Vai se considerar litispendência, vai se considerar que existem mais de um processo sobre o mesmo fato quando se verificar que houve despacho da... quando se verificar que houve despacho da autoridade judiciária competente. Ok? Letra C é a nossa resposta, correta. Ou seja, o que é litispendência? Litispendência é quando você verifica que há o quê? A litispendência ocorre quando se verifica, no caso concreto, que existe mais de uma ação sobre o mesmo fato em andamento. Isso é verificado a partir do momento que o juiz despacha. Ele despachou, peraí, tem mais de um processo iniciado sobre esse caso. E aí, sendo assim, apenas um vai prosseguir, né? Porque a gente não pode ter vários processos em andamento sobre o mesmo fato. E aí, então, é o caso em que a pessoa vai, notadamente, ela normalmente vai entrar com uma exceção de litispendência, ok? Aliás, aqui ele está, com base nas premissas, assinale a opção que indica o momento que se considera iniciada a litispendência em relação à mulher, autora nos autos da medida. Em relação à delegacia, ela foi, na realidade, na delegacia já tinha ido, né? Então, na verdade, não é nem da letra C, é da letra D. Espera aí, vamos colocar isso aqui corretinho. Espera aí que eu acabei de... Não. Olha só. Nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, determina que, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, apartado significa separado, com o pedido da ofendida, que será tomado a termo pela autoridade policial, ou seja, ela vai reduzir a escrito, para a concessão das medidas protetivas de urgência, muitas das quais de natureza nitidamente civil, como, por exemplo, a prestação de alimentos provisórios e provisionais. Ok, até aí ótimo. Com base nessas premissas, assinale a opção que indica o momento em que se considera iniciada a litispendência em relação à mulher, a autora nos autos. Ah, é a letra D. Em relação à mulher e não à causa. Então, é a letra D, que é a alternativa correta. Na data em que demandou a medida perante a autoridade policial. Ela já pediu essa medida à autoridade policial, a autoridade policial já remeteu os autos ao juiz, então ela não pode mais pedir a mesma medida sobre o mesmo fato ao delegado, porque ela já pediu, o juiz já remeteu os autos. Então, a letra D é a correta. Gabarito, letra D. Questão 11. Com base na Lei Maria da Penha, assinale a correta. Eu pergunto... Vamos para a questão 11. A questão 11 vai dizer: com base na Lei 11.340, assinale a correta. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica familiar deverá estar acompanhada de advogado. Contudo, poderá, excepcionalmente, sem assistência de advogado, pedir ao juiz a concessão da medida protetiva de urgência. Gente, perfeito. Inclusive, se essa mulher não tiver condições, o juiz vai nomear para ela defensor
e vai dar gratuidade de justiça correta, né? Artigo 27, combinado com 19 da lei. Perfeita, letra A. Letra B, a competência para processo e julgamento dos delitos decorrentes de violência doméstica é determinada exclusivamente pelo domicílio ou residência do ofendido. Errado, tá? O artigo 13 da lei Maria da Penha vai dizer que aplicar-se-á às hipóteses de violência doméstica subsidiariamente o Código de Processo Penal. E como a lei Maria da Penha não tratou da competência criminal, então vai ser regulada pelo Código de Processo Penal. E, de acordo com o Código de Processo Penal, é competente para processo de julgamento o juízo do local onde ocorreu a infração penal. Então, errada. Artigo 13, combinado com 15 da lei, combinado com 70 do CPP. Então, quando ele fala determinar exclusivamente pelo domicílio, errado, a competência do local da infração, onde a infração se consumar. Para a concessão de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, o juiz deverá acolher prévia manifestação do MP sob pena de nulidade absoluta. Errado. Naturalmente, o juiz vai ouvir o MP, mas teremos hipótese em que o juiz vai decidir pela concessão da medida, antes mesmo de ouvir o MP, e depois só irá comunicá-lo. É o que diz o artigo 19, parágrafo 1º, combinado, inclusive, com 12, C, inciso 2, e parágrafo 1º da lei. Após registrar a ocorrência de violência doméstica, a unidade de polícia judiciária, em consequência de ter sido instaurado o inquérito, a vítima, desejando impedir o prosseguimento da investigação, deve manifestar o seu desejo de renúncia diretamente à autoridade policial. Errado. A renúncia, ela somente será possível em se tratando de ação pública condicionada ou em se tratando de ação penal privada perante o juiz, tá? É o artigo 16 da lei. Somente perante o juiz. Na hipótese da prática de violência doméstica, somente a autoridade judiciária poderá autorizar o encaminhamento da ofendida ao Instituto Médico Legal. Errado. Quem vai encaminhar é a autoridade policial, inclusive, é uma das atribuições do delegado de polícia quando toma conhecimento da violência doméstica, artigo 11, inciso 2, combinado com 12, inciso 4 da lei. Então, gabarito aí ficou a letra A. A questão 12, ela, na verdade, repetiu a questão 11, né? E aí, o gabarito aí vai ser a letra E. Ela repetiu. A questão anterior. A 13 vai dizer para a gente, adamastor em ação baseada no gênero, praticou vias de fato contra sua sogra Carmelita, com quem coabitava, razão pela qual foram deferidas pelo juízo competente medidas protetivas que obrigaram o agressor a afastar-se do lar e a manter certa distância em relação à ofendida. Adamastor, no entanto, manifestou sua irresignação judicialmente, pleiteando a revogação das medidas com esteio nos seguintes argumentos. 1. A lei Maria da Penha não se aplica às relações de parentesco e proximidade. Errado, porque se aplica. Né? Está lá no artigo 5º, que nós, inclusive, já colocamos aqui em questão anterior. Deixa eu pegar aqui o artigo 5º. Onde foi que eu coloquei? Que artigo 5º. Então, se aplica às questões de parentesco por afinidade. Segundo, igualmente, o diploma não tem incidência sobre as contravenções penais. Errado, tem incidência sobre as contravenções penais. E terceiro, a lei seria inconstitucional por criação de desigualdade entre gêneros. Errado, o STF já disse que essa lei ela é constitucional. Portanto, os argumentos dele não merecem prosperar. Letra A é a correta. E o artigo é o 5º, que vai dizer para a gente que, para efeitos desta lei, configura-se violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial.
E aí vai dizer, no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. No âmbito da família, compreendida como unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, então aparente afim, ou por vontade expressa, e em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva tenha convivido com o agredido, independentemente de coabitação. E as relações pessoais no centro administrativo independem da orientação sexual, portanto, todos os argumentos dele devem ser jogados por terra. A Damastor está errado, ok? Vamos lá. A 13 ficou gabarito. Letra A. 14. Considerando a regência legal e a orientação jurisprudencial no que tange a ação penal, assinale a correta. Na ação penal pública posicionada, o delegado de polícia para instaurar inquérito necessita de representação da vítima? Errado. Essa questão aqui, ela repetiu a 4. Agora que eu estou percebendo isso. Após o recebimento da denúncia, a representação se torna irretratável após o oferecimento. A representação em condições específicas de procedibilidade, esse é o gabarito letra C, a 14. Ok? Na ação privada subsidiária, desiste do querelante, não autoriza o MP retomar a ação, autoriza, é o artigo 29 do CPP. No crime de lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação é pública incondicionada. Errada. Súmula 542 do STJ. 15. Configura violência doméstica familiar contra a mulher, atraindo, portanto, a competência do juiz especializado da matéria qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial, quando baseada no gênero, salvo relações homoafetivas, inclusive nas relações homoafetivas. Errada, artigo 5º, parágrafo único da lei. Baseada no gênero em qualquer relação íntima de afeto na qual a pessoa convive ou tenha convivido com o ofendido, independentemente de coabitação ou orientação sexual. Letra B é o nosso gabarito. Correta, artigo 5º, inciso 3 e parágrafo único da lei. Ocorre o nome da família como, por exemplo, o caso que filho que agride o pai, é filho que agride a mãe, né? Errada. Se fosse o filho que agredisse a mãe, estaria certa. Baseada no sexo, salvo relações homoafetivas. Ela não é baseada no sexo, salvo relações afetivas. Errada. A ocorrência se vê no âmbito da unidade doméstica envolvendo qualquer familiar, independentemente do sexo da vítima. Depende do sexo da vítima ser mulher, tem que ser sexo feminino. Então, gabarito aí, letra B. 16. No Instituto da Representação, a renúncia à representação é vedada no juizado. Errada. O artigo 16 a admite. Antes do recebimento da denúncia. Apenas em juízo, na presença do juiz. A autoridade tem autonomia para instaurar um inquérito, mesmo na ausência de representação da vítima, nos crimes em que a ação dela depender. Errado, ele não tem essa autonomia. Se o crime de ação pública condicionado, o delegado só pode agir diante da representação da vítima, mesmo se tratando de violência doméstica. A representação tem caráter personalíssimo. Errada. A representação pode ser dada pelo ofendido por quem tem a qualidade para representá-lo ou substituí-lo no caso de morte. É o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CAD. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente por procurador com poderes especiais mediante declaração à autoridade policial. Corretíssima. Correta. Artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. A retratação da representação pode ser feita a qualquer tempo, dado o caráter disponível do envolvido. Errado.
Na Lei Maria da Penha, é antes do recebimento da denúncia. E no Código de Processo Penal, é antes do oferecimento. Artigo 25 do CPP e 16 da Lei 11.340 de 2006. Então, gabarito aí, letra D. 17. Não constitui medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Vamos lá. Prestação de alimentos provisórios. Constitui, está lá no artigo 22. Proibição de contato com a ofendida. Constitui. Afastamento dos familiares do fim de confiscação de limites, mínimo de distância, ok. Suspensão de visitas dependentes também. Estão lá nos artigos 22, 20 e 23 da lei. Afastamento do cargo ou função. Errada. Essa é que não está no artigo. Nem no artigo 22, nem essa é a correta. Essa é a afirmativa, pois não há previsão legal. Então, gabarito, letra E. E por quê? Porque os artigos 22 e 23 da lei vão trazer para a gente as medidas protetivas, né? E a gente não tem aí a possibilidade do juiz determinar a suspensão da função. Não temos aí essa suspensão da função, ok? A prestação de alimentos provisórios funcionais está lá no 22, inciso 5, né? A restrição e suspensão da visita, né, aos dependentes menores está no inciso 4. O afastamento lá está no inciso 2, né? E a prestação de alimentos, já coloquei, proibição de contato, afastamento de familiares, suspensão das visitas menores, todos eles aí no artigo 22 da lei. Aqui o artigo 22. Vai dizer para a gente aqui, ó. Constatada a violência, pode ser determinada as seguintes medidas: suspensão da posse ou restrição de porte de arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação do ofendido aos seus familiares no limite determinado, contato com o ofendido com seus familiares por qualquer meio de comunicação, frequentação de determinados lugares, restrição e suspensão de visitas aos dependentes menores, prestação de alimentos provisórios ou provisionais, comparecimento do agressor a programa de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo. Então, nós temos aí as medidas todas elencadas e, dentre as medidas, nós não temos realmente o afastamento do cargo ou função. Ok? 18. Com base na lei assinale correta, constatada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, não podendo proibir, no entanto, o afastamento do agressor dos familiares da vítima. Claro que pode. Ele pode, sim, proibir. Errada. Artigo 22 da lei vai dizer isso aqui, ó. Afastamento do lar, do domicílio local de convivência com a ofendida, proibição de determinada aproximação dos seus familiares, é o 22, inciso 3, a linha A, né? Para garantir a efetividade das medidas protetivas, poderá o juiz requisitar, desde que o agressor se negue a prestar depoimento em um prazo de 48 horas, o auxílio de força policial, né? O juiz, dentro do prazo, desde que o agressor, para garantir a efetividade num prazo de 48 horas. Errado, não precisa desse prazo. Errada. Artigo 22, parágrafo 3º da lei. Olha aqui o artigo 22, parágrafo 3º,
vai dizer para a gente que o juiz pode, para garantir, requisitar força policial, mas em nenhum momento ele fala nesse prazo de 48 horas. Ok? É a qualquer momento. A qualquer momento. Mesmo quando não for parte, o MP intervirá nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Perfeito, corretíssimo. Correta. Essa é a correta. É o artigo 25 da lei. O juiz criminal competente para julgar a violência doméstica, quando observar que o agressor subtraiu indevidamente os bens da mulher, determinar o desmembramento do processo em que encaminhará a vara de família para que este restitua os bens indevidamente subtraídos. Errado. O próprio juiz criminal vai decidir essa questão. Erradíssima. Errada. Artigo 24 da Lei Maria da Penha. Vai dizer que o próprio juiz vai decidir. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu pegar para você o artigo 24. Vai dizer para a gente aqui, ó, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade, o juiz poderá determinar liminarmente a restituição dos bens, a proibição de contrato, a suspensão de procurações anteriormente dadas, a prestação de caução. Então, deverá o juiz, o próprio juiz criminal decidir, já vai determinar essas medidas. Letra E. Os juizados especiais que vierem a ser criados deverão contar apenas com profissionais da área jurídica. Errado, área psicossocial e de saúde também. Também tem que contar aí com a área psicossocial e com a área de saúde, é o que vai dispor o artigo 29. Artigo 29, deixa eu colocá-lo aí para vocês. Olha lá, ó. Vai contar com a equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada de profissionais especializados na área psicossocial, jurídica e de saúde. Ok? Então, o gabarito aí ficou a letra ABC. Questão 19. É correto afirmar: a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Errado. Isso aqui é violência física. Errado. Errada. Aqui trata de violência física. Artigo 7º, inciso 1 da lei. A violência física é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição de autoestima. Isso aqui não é violência física. Essa é violência psicológica. Errada. Aqui está falando da violência psicológica. Eita. Artigo 7º, inciso 2 da lei. A violência moral é entendida como a conduta que configura calúnia, difamação e injúria. Perfeito. Exata, corretíssima. Correta. Artigo 7º, inciso 3. Aliás, aqui nem o 3, é o 4, né? A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou participar de relação sexual. Isso aqui é violência sexual. Errada. Trata da violência sexual aqui. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição de seus objetos. Aqui é violência patrimonial. Errada. É violência, mas é a violência patrimonial. As espécies de violência, elas estão todas no artigo 7º, tá? Então, a C foi o nosso gabarito.
20. Acerca dos crimes na condição de veículo automotor e da Lei Maria da Penha, do crime contra o meio ambiente, Estatuto do Idoso, na área correta. Vamos lá. Configura crime, configura violência doméstica e familiar contra a mulher apenas a ação ou omissão baseada no gênero que causa a morte da vítima, excluindo a lesão corporal, incluindo a lesão corporal. É que está errado. Inclui a lesão corporal, artigo 5º da lei. Tratando-se de delitos contra o meio ambiente, a responsabilidade das pessoas jurídicas exclui as da pessoa física, não exclui. Elas podem responder em conjunto. Errada. Artigo 3º da Lei 9.605 de 98. Não constitui crime humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa. Claro que constitui crime, erradíssimo, né? Como não? O Estatuto do Idoso está aí para quê? Errada. Artigo 96, parágrafo 1º da Lei 10.741 de 2003. Quando a gente estiver sob a influência do álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e nessas condições de praticar lesão corporal culposa no trânsito, deverá ser instaurado um inquérito policial para investigação. Verdade, é o que dispõe o Código de Trânsito. Essa aqui está correta. Artigo 291, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º do CTB. Então, gabarito aí, letra E. 21. Assinale a errada. Nos termos da Lei 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, o delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e endereço e motivo da justiça eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradora de cartão de crédito. Como é para marcar incorreta, não pode ser essa, porque essa está correta. É o artigo 15 da Lei 2.850. Sujeito ativo do crime de tortura pode não recair necessariamente em funcionário público. Correta também. Até porque o crime de tortura não necessariamente será um crime próprio do funcionário público. Lei 9455 de 97. Inclusive, em determinados casos, ser funcionário público é causa de aumento de pena na lei de tortura. A violência doméstica familiar contra a mulher não se restringe ao tipo penal previsto no artigo 9º do Código Penal. Correto, até porque violência doméstica contra a mulher não é apenas a violência física, é violência física, psíquica, moral, sexual, patrimonial, tá? Então, correta também, artigo 7º da Lei 11.340 de 2006. Letra D. A Lei 9296, que trata da interceptação telefônica, restringe a interceptação de fluxo de comunicação em sistema de informática no curso de investigação criminal. Errado. Ela, o artigo, olha aqui, Lei 9296. O artigo 1º dela vai dizer para a gente que ela vai ser aplicada, olha aqui, errada, o artigo 1º vai dizer que a interceptação telefônica de comunicações de qualquer natureza para prova e investigação criminal ou ação criminal observará o disposto nesta lei dependerá de ordem do juiz. O disposto nesta lei aplica-se à interceptação de fluxos de comunicações e sistema de informática e telemática. Então, quando ela diz apenas a informática, é errado, faltou telemática aí, ok? Letra E. A Lei 10.741, Lei do Estatuto do Idoso, amplia o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo ao permitir a aplicação do procedimento previsto na Lei 9.099 aos crimes nela previstos quando não ultrapassa 4 anos. Ela amplia apenas para o procedimento a ser aplicado no Estatuto do Idoso. Não que agora a infração vai ser aquela que não ultrapassar apenas 4 anos, continua sendo aquela que não ultrapassa apenas 2 anos. Mas em se tratando de crime praticado e previsto no Estatuto do Idoso, todos aqueles cuja pena não ultrapassa 4 anos vai ter o procedimento da Lei 9.099. Ok? O procedimento apenas, artigo 94 da Lei 10.741. Ok?
Sendo assim, turma, a gente fez 21 questões envolvendo a Lei Maria da Penha. E é claro, tendo dúvida, só mandar a pergunta que eu respondo.